Graças a Deus, querido irmão. Eu sou o pastor José Francisco, pertenço à primeira IADA de Alves, trabalhando na congregação em Carlos Sampaio. E quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, está escrito assim: Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Querido, é uma exortação da parte do apóstolo Paulo, falando acerca do pecado que estava imperando na igreja aos Coríntios, e ele estava dando um despertar para que os poderosos da igreja não exibissem a sua jactância, isso é sua exibição, exibisse seus méritos, mas que reconhecesse Jesus como Senhor e que vivesse uma vida segundo a palavra, vivesse uma vida buscando a purificação, buscando a santidade, buscando de fato viver uma vida confiante no Senhor Jesus e fugindo do mal. Fermento é símbolo de pecado, de confusão, de impureza, no caso, na vida espiritual. E um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então a gente precisa ter cuidado e sempre nos limparmos do fermento velho. Quando ele fala limpar do fermento velho, é fugir do tradicionalismo pecaminoso, até do tradicionalismo religioso, que muitas das vezes algumas pessoas ficam presas, que recebem Jesus como Salvador, mas continuam vivendo uma vida pagã, continua vivendo no pecado, sem compromisso com Deus. Por isso ele diz: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Está sem fermento, está sem impureza. Nós estamos a um passo de comemorarmos a Páscoa. Amanhã é dia da Páscoa. A Páscoa é celebrar a ressurreição de Cristo, onde ele consolidou a nossa vitória. Ele morreu, mas não ficou detido pela morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Páscoa, ela de fato, ela aconteceu para provar que Jesus Cristo, ele é o sacrifício vivo, capaz de purificar o homem de seu pecado. A Páscoa quer dizer literalmente libertação, ou saltar por cima. Libertação de maneira geral. A primeira Páscoa foi celebrada no livro de Êxodo, capítulo de número 12, fala sobre a Páscoa, que foi a matança, foi logo depois da Páscoa, veio a matança de primogênito, porque na Páscoa estava para se celebrar a última praga que viria sobre o Egito, celebrar o livramento do povo de Israel, que estava Deus com braço forte, estava tirando do Egito, e eles foram convocados, intimados por Deus para que celebrasse a Páscoa, um livramento. A confiança que eles tiveram em Deus
fez com que fosse consolidada a vitória quando Deus fez a promessa, por causa da infinita graça, e eles estavam no Egito pelo período de mais de 400 anos, 430 anos aproximadamente. Entraram em 70 pessoas no Egito e tornou-se multidões, tornou-se uma nação no Egito, porque quando saíram, cerca de 650 mil homens maiores de 20 anos, e sem contar os menores de 20 anos e as mulheres e as crianças, cerca de 3 milhões e meio de pessoas saíram do Egito no comando de Moisés. Mas antes de saírem, celebraram a Páscoa. Celebraram a Páscoa no deserto, e Deus mandou que cada família matasse um cordeiro de 1 ano sem mácula e sem defeito, porque aquele cordeiro estava representando o próprio Cristo, que seria sacrificado um dia para nos libertar do pecado. E aí eles comiam com pão sem fermento. A Páscoa foi celebrada, Deus estabeleceu a forma de celebrar a Páscoa. A Páscoa ficou como um memorial para os judeus, para que eles pudessem sempre lembrar do livramento que Deus os dera lá do Egito. E com ervas amargas, que simbolizava o sofrimento que eles passaram, que eles entraram pacificamente, mas quando saíram como inimigos, porque o próprio Deus permitiu isso, que Deus queria tirá-los de lá. Mas todo aquele sofrimento que Faraó fez com que o povo passasse, Deus cobrou de Faraó. E as 10 pragas, a dureza que Deus fez ao coração de Faraó, foi exatamente para que Deus pudesse castigar o Egito por causa do seu povo, que ele castigou durante muito tempo. E o povo celebrou a Páscoa e saiu do Egito. Agora a Páscoa apontava para quem? Apontava para Cristo. Todo o Antigo Testamento, todos os eventos ocorridos no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Cristo, a nossa Páscoa. Porque Jesus, antes de passar pelo sacrifício, de enfrentar a morte de cruz, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. E ele mudou os emblemas. E também ele mudou o pacto, também mudou o concerto. Ele estava celebrando a última Páscoa e celebrou a primeira Santa Ceia. Para a Igreja Evangélica, a Santa Ceia, ela é um memorial para que recordemos o sacrifício de Jesus na cruz pela nossa libertação. Nós nos tornamos livres do pecado por meio do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Ele se deu em sacrifício por nós, sacrifício vivo e consciente, sabe? Ele entregou a sua vida para nos libertar da maldição do pecado e da morte. E daí a gente precisa ter, na celebração da Páscoa, a nossa Páscoa não é celebrada com um emblema como coelho, nem ovo de chocolate. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Pode comer ovo de chocolate? Pode. Tem que saber a procedência dele. E outra coisa, sempre orando. Toda vez que você investir um dinheiro para qualquer coisa, ora, agradece a Deus, tira o mal, repreende o mal, porque muitas vezes você vai comprar uma coisa que foi consagrada aos demônios, consagrada aos ídolos. Então, fuja disso, ore a Deus, agradeça ao Senhor. Se tiver o chocolate para comer, coma o chocolate, coma canjica, tudo que deixe que você tenha consciência
de que a sua Páscoa é Cristo. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário para nos libertar da maldição do pecado e da morte. Então Paulo estava dando esse esclarecimento aqui aos irmãos de Corinto, para que eles tivessem consciência, plena consciência de que Jesus Cristo é que é a nossa Páscoa. Ele disse: limpai-vos do fermento, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E ele diz que é preciso, assim como estar sem fermento, quer dizer, sem pecado, fugir do pecado, porque quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, você reconhece, é pela graça de Deus, pelo próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e uma vez entendendo o plano da salvação, entendendo que Jesus é o único Salvador, o único Libertador, e isso se faz por meio da fé, porque é o amor de Deus em ação. Deus declara o seu amor, em que o próprio Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação está condicionada a crer em Jesus. O Espírito Santo convence, mostra o caminho, você entra nesse caminho se você quiser. É opcional, Deus não força ninguém, Ele convida a todos. É um dever da igreja pregar o Evangelho e anunciar a todos o arrependimento. O próprio Jesus começou pregando, chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João dizia que estava próximo. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Por quê? É através do arrependimento que o homem, depois de ser convencido pelo Espírito Santo, ele se arrepende do pecado, e aí ele vem uma contrição, e ele confessa o seu pecado. A Bíblia diz que se ele confessa o seu pecado é porque ele já foi contristado. Então, se ele vem aquela contrição, ele vê o peso do seu pecado, ele pede perdão. Confessando o pecado, ele alcança o perdão. E a partir do momento que ele recebe Jesus como único e suficiente Salvador, ele, quer dizer, a pessoa, que pode ser ele ou pode ser ela, a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o seu pecado é desconsiderado. Desconsiderado. Deus lança na profundeza do mar, ele não lança mais no seu rosto. Ele apaga os seus pecados e começa a escrever uma nova história da sua vida. Por isso que ele chama de novo nascimento. Novo nascimento porque a pessoa é limpa do poder do pecado e passa a viver uma vida de comunhão na direção de Deus. E aí, por isso que a gente sofre ataque do inimigo, porque o inimigo, Satanás, não quer que você tenha uma vida de vitória, uma vida abençoada. Então vem aquelas lutas. Então por isso que a gente precisa de Jesus também, porque ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Espiritualmente, existem dois jugos. O jugo de Satanás, que é pesado por imposição, por força, e muitas vezes até por violência, e o jugo de Jesus, que é suave, ele te ajuda a carregar a sua carga, porque também há fardos. Ele diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave, o fardo é leve, porque ele ajuda a carregar, ele ajuda. Todos nós temos problemas na vida, independente de quem seja, o que faça, haverá problemas na vida de todas as pessoas. Ele disse, no mundo, Jesus também não deixou ninguém enganar, ele disse, no mundo tereis aflição, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, automaticamente todos que
entregar o coração a Ele, colocar a vida nas mãos dele, vencerá também. Mas isso não é por força e nem por violência. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Entendeu? Se você ouvir a voz e abrir o seu coração, ele entra, tem prazer na sua atitude e vai te dar prazer em mudar a sua história e daí te fazer mais que vencedor. Então, portanto, pense nisso, nessa Páscoa, nesse 2020, abra o seu coração para Jesus, você que ainda não fez esse compromisso com Jesus. E você que já é um cristão, é momento para reflexão. Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o aconselhamento é que sejamos limpos, purificados. A Páscoa, ela representa a ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu uma sexta-feira, passou a noite da sexta, terminou o dia, passou a noite da sexta, e o sábado, Jesus sepultado, mas no primeiro dia da semana, ele ressuscitou, consolidou a vitória. De repente, vamos ilustrar aqui que havia até uma festa no inferno que tinham vencido, tinham conseguido derrotar aquele que veio em nome do Senhor para cumprir os desígnios de Deus e estabelecer o plano da salvação. Mas aí Jesus havia dito que ele destruiria aquele templo e construiria em 3 dias. Isso foi uma das acusações que fizeram a Jesus, que quando Jesus estava falando do templo, eles simplesmente estavam olhando para o templo lá onde os judeus se reuniam para adorar, e que levou 40 anos para Herodes construir, mas Jesus estava falando de si mesmo. O templo é questão do seu corpo com o Espírito que nele habita. Nós também somos templos do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se você destruir o templo de Deus, Deus também te destruirá. Então a gente precisa de cuidados, e se houver cometido qualquer delito, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos livrar da maldição do pecado e da morte, ele assumiu nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Então, portanto, a gente precisa ter fé e reconhecer. Se você cometeu algum deslize, claro que enquanto estivermos aqui na Terra, a diferença entre o cristão e o que não tem compromisso com Deus só é única, porque o cristão ele se arrepende do pecado cometido e ele apresenta para Deus, e todos os dias ele se renova diante de Deus, pedindo a Deus que lhe perdoe os pecados cometidos, porque é impossível não pecar, porque a Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Então, a gente precisa ter sempre um renovo, sempre apresentar a Deus e se apresentar a Deus e pedir a Deus perdão dos nossos pecados, para que Ele possa nos limpar, tirando de nós toda a mazela e nos renovando para que possamos alcançarmos a vitória. Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, portanto, ensine o seu filho, você que porventura está nos ouvindo, que ainda não tem um compromisso com a salvação, que ainda não parou para pensar que Jesus é o único Salvador, saiba-se disso. Jesus te ama de uma maneira profunda, mas Ele estabeleceu um plano de salvação que você precisa entender isso, porque Ele é o único Salvador. Não tem jeito. Pedro disse em Atos capítulo de número 4, versículo 12, quando estavam tentando impedir Pedro de se falar naquele nome de Jesus, que ele havia feito uma obra extraordinária lá na Porta Formosa, quando curou um homem que tinha deficiência nos pés, e eles prenderam. Daí Pedro estava sendo os discípulos estavam sendo muito acreditados nas obras que estavam fazendo,
e os religiosos, os líderes religiosos da época tentaram parar, embargar a ação dos discípulos, prenderam a Pedro e João, açoitaram e tudo mais, mas foi até a questão, até o Gamaliel, que era uma grande personalidade no meio religioso, considerado o maior teólogo de todos os tempos, foram pedir, interrogar ele e pedir opinião a ele. Ele disse, deixar esses homens ir, porque se for de Deus, ninguém vai poder impedir. Se for do homem, como outros já tinham se levantado e perecido, se for do homem, ninguém vai poder, eles por si mesmos cairão, mas se for de Deus, ninguém pode impedir. E aí, mesmo assim, eles tentaram pressionar Pedro e João para que não falassem mais no nome de Jesus. Pedro falou, vamos falar o nome de quem? Ele disse, como ele estava falando no capítulo 4, versículo 12, ele disse, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus tem salvação. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, o nosso livramento, o alimento para a nossa alma. Portanto, pare e pense. Jesus te ama e quer te salvar, mas você precisa tomar a decisão, recebê-lo. Ele não força você, mas ele te convida a viver uma vida de comunhão com ele e a ser liberto do poder do pecado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que você possa refletir nessa palavra, você crente refletindo, meditando e proclamando o reino de Deus. E você não crente, refletindo e procurando entender que Deus está te chamando para viver uma vida de novidade. Ele quer alimentar a sua alma, porque Ele é a nossa Páscoa. Portanto, Ele quer te dar livramento da força do mal, te trazendo para a vida que é Ele mesmo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para a glória do nome de Jesus. Receba essa palavra e seja abençoado.